Existe um tipo de lepra espiritual e ataca várias áreas das nossas vidas quando nós deixamos de cumprir um princípio. E esse princípio é o princípio da honra. Será que partes da sua vida têm sido atacada e você vê sendo destruída e morrendo? Tem partes da tua vida, como a área financeira ou a área emocional, a área de relacionamentos que tem morrido, você está vendo apodrecendo, pode ser por causa da lepra. É isso, quando nós não honramos esse princípio, a lepra nos acomete. Bom dia, paz do Senhor Jesus! Como vocês estão? Nosso 5º dia de jejum. Aleluia! Glórias a Deus! Sabe, é o nosso 5º dia. Eu vejo cada vez mais o Senhor pertinho. Eu não sei você, mas eu tô tão mais apaixonada pelo Senhor, pela presença dEle, mais sensível espiritualmente. E vocês? Escreve aí pra mim como você está no 5º dia do jejum. Glórias a Deus. Aleluia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto profundo. Ontem nós falamos sobre as maldições geracionais, né? Ciclos que vinham se repetindo. E eu declarei que vocês teriam sonhos, que o Senhor falaria com vocês se ainda havia algo para ser anulado, para se arrepender. Então, me conte aqui, o Senhor deu sonhos para vocês durante essa noite? O Senhor falou com vocês durante essa noite? Nós estamos com um probleminha no YouTube, tá caindo toda hora, então vamos continuar aqui no Insta, tá? Eu ensino no curso Interpretação de Sonhos a interpretar sonhos. Basicamente, você vai dormir, você vai consagrar os seus sonhos ao Senhor, proibindo que demônios possam acessar os seus sonhos, né, pelos portais, que os anjos protejam os portais dos seus sonhos, que só o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Deus Pai, ou anjos do Senhor possam falar com você durante o sonho, tá? Então você consagra, faz a oração que é mais completa do que isso que eu falei, mas faz a oração consagrando e você vai ter o seu sonho, né, ou visões durante o sonho. Quando você acordar, você deve anotar tudo. Acordou, já anota, ou no seu caderno de sonhos, ou no seu grupo de sonhos que você tem, você com você mesma e o Espírito Santo. E aí, à luz da Bíblia, você vai interpretar. Cada elemento do sonho é importantíssimo. Nunca coloque assim, um cachorro me mordeu. Gente, não, o cachorro estava vindo e ele correu e ele parou na minha frente e ele mordeu na perna direita e eu disse tal coisa, sabe? Tente anotar os detalhes, porque os detalhes têm significado. E aí, à luz da Bíblia, você vai interpretar aquilo que o Senhor pode estar dizendo para você, para esse tempo ou para um tempo futuro. Amém? Eu não boto meu sonho lá no chat GPT para interpretar, porque eu preciso interpretar junto ao Espírito Santo em oração, tá? Não troquem o Espírito Santo pelo chat GPT, em nome de Jesus. Busquem no Senhor em oração.
o significado de cada elemento, né? Buscando nos versículos da Bíblia também o que cada elemento significa. E o Senhor lhe dará a interpretação correta, em nome de Jesus. Tá bem? Glórias a Deus. Vamos então iniciar a nossa live com a palavra que o Senhor nos entregou para esse dia. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Xarabadarabashe, rererearabashe. Rabadarabasuye. Xarabadarakayasuye. Xarabadarabasure. Yalararaye, yararaye, yararaye. Alguém colocou, tem muitas pessoas fazendo isso. Eu lembro que há uns 8 meses atrás, eu orando, o Espírito Santo me disse, tem muitas pessoas me trocando. Tem muitas pessoas que ao invés de me perguntar como me perguntavam, estão indo para o chat. E eu chorava. E sentindo ali a tristeza do Espírito Santo. Gente, nos finais do tempo, é isso que vai acontecer. As pessoas vão trocando, né, por algo mais fácil. Para ouvir ao Espírito Santo tem que estar sensível espiritualmente. Para ouvir ao Espírito Santo tem que estar arrependido dos seus pecados, tem que estar em jejum. Não é tão fácil assim ouvir a voz de Deus. Agora o chat é muito fácil. Você pega o celular, discirna o meu sonho. Quantas pessoas serão enganadas, né? Quantas pessoas... É uma ferramenta que você pode utilizar para estudo, mas não trocar pelo Espírito Santo, tá bom? Glória a Deus. Gente, eu quero que a minha intercessão ore, porque o YouTube não tá entrando. O pastor tá aqui tentando, já faz meia hora. Então, que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, a graça para esse dia. Pai, nós consagramos esse dia, eu consagro essa live, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Faça conforme o teu querer. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Ensina-nos os teus preceitos. Ó Deus, para que sejamos obedientes e não venhamos cair em tentação. Ó Senhor, nos dê o alimento espiritual dessa manhã. Nos dê, Senhor, a direção para esse dia, para esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Todo inferno que tem se levantado, que caia por terra. Que caia por terra agora. Toda obra de macumbaria que tem sido feita contra as lives, que seja anulada em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a presença do Espírito Santo agora com cada um. Anjos do Senhor são liberados. Anjos do Papai agora são liberados em nome de Jesus. Que a graça esteja conosco, que a presença dele agora esteja conosco, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Aleluia. Bom, eu quero que você encaminhe essa live. É só no Insta hoje? Então nem vou pedir pro povo encaminhar. Deus. Amém. Aleluia. Gente, hoje vai ficar só no Instagram mesmo, tá? Glórias a Deus. Quer fazer pelo celular aqui? Irmãos, vamos lá. Vou já desligar aqui
os comentários. Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Eu comecei falando, né? Talvez você tenha visto uma lepra na tua vida. O que é a lepra? A lepra é a hanseníase nos dias de hoje, mas no tempo em que a Bíblia foi escrita, em que essas histórias, né, inclusive a história que nós vamos ler foi escrita, ela era um pouco pior, né? Pensa numa enfermidade que ela ia matando, né, partes do corpo. A pessoa que estava com lepra, a pessoa que estava com lepra, a lepra ia cometendo o corpo, ia ficando podre, né? Partes do corpo dela, e ia caindo, ia morrendo. E aquela pessoa começava a feder, aquela pessoa tinha que ser excluída do meio do povo. Ela era retirada da sociedade, porque a lepra, ela era transmitida. Então pensa, né? Quando ela não ficava apenas doente fisicamente, ela ficava também doente emocionalmente, porque ela era excluída da sociedade, ela era rejeitada e ela tinha que viver, então, separadamente. Eu vejo que hoje em dia, né, as pessoas são acometidas de uma lepra espiritual e partes dela começa a morrer, começa a cair, começa a feder, começa a apodrecer. E o porquê que isso acontece? Em Números, capítulo 12, que foi a palavra que o Senhor me deu, nós vamos ver um motivo pelo qual o Senhor libera, ele permite a lepra. Vamos lá. Números 12, abra tua Bíblia. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então o que acontece aqui? Miriam e Arão são irmãos de Moisés. Moisés, aquele que o Senhor falava face a face, aquele que foi escolhido, aquele que foi escolhido para libertar o povo. Ele tinha amizade com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor escuta quando seus irmãos começam a fofocar sobre ele. Começa a desonrar Moisés. Moisés era o líder, o escolhido por Deus para liderar aquela grande obra. E ao invés de estarem honrando Moisés, como eles poderiam honrar? Falar bem de Moisés, né? Se dispor ali para trabalhar pelo povo, para servir Moisés e o povo, né? E ao invés de estarem honrando, Miriam se levanta e ela que começa a liderar a desonra. Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Ela não estava feliz porque Moisés tinha escolhido, ao invés de uma mulher ali do povo, uma mulher judia, escolheu uma etíope. E ela começa a falar mal de Moisés. E fala assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? É só Moisés que é um homem de Deus? É só Moisés que Deus usa? Quem Moisés pensa que é? Uma vez eu ouvi isso. Eu ouvi de um pessoal assim, por acaso Deus fala só por meio de você? Deus não fala por meio de nós? E eu falei, olha, Deus fala a partir de todos. Deus usa até mula para falar, né?
Deus fala. Só que o Senhor, ele tem um padrão. E o Senhor fala por meio do líder quando é para falar sobre a igreja. O Senhor tem um padrão. Então, o que o Senhor vai falar pela igreja, se eu estou buscando ao Pai, se eu estou em santidade, Ele precisa falar comigo. O Senhor vai falar comigo, pode falar com vocês também, mas o Senhor vai falar comigo. E eu vejo que o Senhor, Ele sempre vai confirmar aquilo que Ele já tem falado para os pastores de uma igreja. O Senhor vai confirmar aquilo que Ele já tem falado para líderes de um ministério. E Ele confirma. É perigoso, eu acho perigoso, quando o Senhor precisa falar por um profeta algo. Um profeta precisa vir me entregar algo. Eu acho perigoso, porque eu falo, ai, por que Deus não falou comigo? Acaso eu não estou mais ouvindo a voz de Deus? O que está acontecendo comigo? Aí eu preciso jejuar, me humilhar e falar, Senhor, o que foi que o Senhor não está mais falando comigo? Entende? Então, algo que eu sempre oro é, Pai, não retira de mim tua presença. Ó Senhor, se algum dia eu me desviar, se algum dia eu cair e o Senhor não quiser mais falar comigo, faça o seguinte, me recolha. Me tira da terra, porque para mim não serve. Se não for para carregar tua presença, ouvir tua voz, não tem nem por que eu estar aqui nessa terra. Os prazeres deste mundo já não me encantam mais, eu conheci a tua presença. As riquezas deste mundo já não me alegram, como a tua presença, como ouvir a tua voz, andar debaixo do teu favor e da tua graça. Pode me recolher se algum dia isso acontecer. Mas então Miriam se levanta em desonra, se levanta para falar mal de Moisés. Sabe o que é isso? Traição. Traição. E talvez o Senhor tenha te mostrado em sonhos a traição. Deus mostra muito com um bichinho chamado escorpião. O escorpião, ele é pequeno. E quando ele vem e dá aquela picada, quem não é maduro o suficiente morre. A traição dói de um tanto que se você não for maduro, você morre. Não é? Crianças pequenas não morrem por causa dessa picada? Se esse bichinho tem aparecido demais na tua casa, Deus está falando com você. Deus está dizendo, tem traição acontecendo. Tem pessoas que você ama, pessoas que do seu convívio que você deu muito acesso, que estão te traindo. Traição não é qualquer um falando mal de você. Porque pessoas de longe falando mal de mim são apenas críticos. São críticos e isso tem demais. Vixe, no ministério com manifestação do Espírito, manifestação do poder, tem muito crítico. Eu não sei vocês, mas dizem que eu sou bruxa, dizem que eu manipulo, que eu empurro pessoas, que eu contrato pessoas para manifestarem demônios. Vocês todos ontem que começaram a passar mal, será que eu contratei todos vocês? Para vomitar, para ter dores? Vocês que têm sido curados de enfermidades, têm recebido milagres na tua vida, por acaso eu contratei vocês? Eu tô com tanto dinheiro assim? Então, as pessoas que te criticam e são pessoas que você nem conhece, são apenas críticos. Isso é fácil. Basta você bloquear. Bloqueia do seu Insta, das suas redes sociais. Fala, eu não quero saber o que estão falando. Agora, quando é alguém que anda com você, quando é um amigo, uma amiga, quando é alguém do convívio, às vezes alguém da família, que começa a se levantar contra, que começa a falar mal, que começa a fazer fofoca, começa a expor você para outros, isso é traição. E isso dói. Dói ou não dói? Você já foi traído por alguém? Você já foi traído por uma amiga, um amigo? Alguém que você confiou, alguém que você ajudou, alguém que você só estava esperando gratidão e de repente essa pessoa se levanta contra? Ai, como dói! Dói, a alma sangra. São feridas que
machucam. Eu já tô ganhando couro grosso, né? Cada ano que vai passando. Mas eu lembro que das primeiras vezes que aconteceu no ministério, eu fiquei de cama chorando. Mas eu chorava, mais doía, mais doía, mais doía. Dias e dias, aquela dor. Hoje em dia já consigo me levantar mais rápido, mas dói demais a traição. E Miriam e Arão traíram Moisés. Isso é traição. Porque as pessoas que mais estão perto, que era para segurar o braço de Moisés, que era para ajudar Moisés, que era para honrar Moisés. Ei, você tá vendo Deus usando Moisés? Deus fala face a face, honra esse cara. Mas aí eles pensaram, a Miriam, né, que foi a líder dessa desonra. Moisés o quê? Tá se achando. Deus fala comigo também. Essa unção que ele tem não é tudo isso. Deus fala comigo também. Eu também recebo as orientações de Deus. Aí já começaram a desonrar a unção que estava sobre Moisés. O quanto Moisés usava, o quanto Deus usava Moisés. Também não tem ele falado por meio de nós? Né? Nós também somos profetas. Deus fala com a gente também. Moisés não é tudo isso, não. Moisés não merece tanta honra. Moisés não merece que a gente defenda ele ao invés de denegrir ele. Só que o Senhor ouviu isso. O Senhor ouve as conversas que você não ouve. O Senhor vê as coisas acontecendo por debaixo do pano. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Olha, Deus nem foi falar só com Moisés, Deus não foi falar só com Arão, com Miriam, Deus falou com os três de uma vez. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Eu acho engraçado aqui, né, ser citado que Moisés era super paciente. Moisés era manso. Porque Deus tomou as dores de Moisés. Oh, Jesus! Às vezes Deus está tirando pessoas da tua vida e você está reclamando com Deus. Só que Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu situações que você não viu. Deus viu a desonra, Deus viu a traição. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam, olha Deus falando, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ei, Moisés não é só um profeta para mim. Que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Por que vocês não tiveram temor? Ele não é só um profeta, ele é meu amigo. Eu falo com ele face a face. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Deus ficou irado com essa desonra. Não precisou Moisés se irar, não. Ele era calmo, ele era manso. Deus tomou as dores dele. Deus se irou. Alguém aqui transgrediu um princípio, o princípio da honra. Alguém aqui se levantou para falar mal do líder. Alguém aqui se levantou para criticar alguém que o Senhor levantou. O princípio da honra foi quebrado. Ouçam as minhas palavras. Aliás, já li isso. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas,
Porque vocês não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Olha, a desonra causa a lepra. Sua aparência era como de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Porque era isso que ia acontecer. A lepra começa a cair partes do corpo. Metade do corpo é destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Eita, Moisés, cheio do fruto do Espírito Santo. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada por 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Olha o que o Senhor falou. Olha, se ela tivesse sido cuspida pelo pai, ela não tinha que ficar 7 dias, então que ela fique 7 dias afastada. Por quê? Era como o Senhor estava a tratando. Ela pecou gravemente. Ela cometeu a desonra. Então agora ela foi acometida de lepra. Parte do corpo dela começava a morrer. Será que você tem visto partes da sua vida sendo destruída? A lepra é algo tão espiritual. A lepra é algo tão espiritual que nem era médico que discernia. Era o sacerdote que discernia. O sacerdote olhava e falava: está com lepra, precisa ser afastado. Olha, isso é espiritual. Até a casa, quando estava cheia de bolor, era considerada uma casa com lepra, e eles tinham que abandonar aquela casa. A lepra, ela vem depois de uma desonra e uma rebelião. E talvez, aqui eu vou juntar com mais um princípio. Você já tenha cometido a desonra contra os seus pais. Êxodo 20, versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Quando nós desonramos os nossos pais, então quer dizer que os nossos dias vão ser reduzidos. Se eu honrar meu pai e minha mãe, os meus dias serão prolongados. Quando eu desonro, os meus dias são encurtados. Olha esse princípio. Aqui, quando o Senhor fala conosco sobre o nosso pai e nossa mãe, ele deixa um princípio. Isso está falando sobre autoridades. Em toda a Bíblia a gente vê falando que a autoridade precisa ter dupla honra. A palavra diz que todos devem ser honrados, respeitados, né? Tratados com respeito, com amor. O amor da Bíblia não é amor de carinho, de beijinho, não é isso. É de respeito, de cuidado, de empatia. Mas a liderança, toda a liderança, deve ser honrado com dupla honra. Os teus pastores, os teus líderes, o teu patrão, teu gerente, teu professor. É dupla honra. Quando nós cometemos o lashon hará, o que é lashon hará? Falar mal, maldizer, é espalhar fofocas, né? Coisas que você sabe e você fica espalhando. Isso é lashon hará, maldizer. Esse é um pecado. Imagina, junta esse princípio com o princípio da honra
teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias. Junta dois princípios. Talvez você, na tua infância, ficou muito chateado com teu pai, ficou muito chateado com a tua mãe, porque houve abandono. Talvez houve adultério dentro da tua casa. E por conta do adultério, você ficou com tanta raiva do teu pai, tanta raiva da tua mãe, você quis até se vingar. Há uma mágoa dentro do teu coração. E eu sei que nós tentamos justificar o nosso pecado com o pecado do outro. A gente diz assim, eu tenho raiva do meu pai, eu não quero convívio com a minha mãe, eu não quero estar com eles, porque em tal época pecaram contra mim. Eu fui rejeitada, eu fui abandonado, teve violência, teve abuso psicológico, abuso sexual, enfim, houve um pecado da liderança da tua casa. E aí a gente tenta justificar o nosso pecado, que é a mágoa. Eu estava ontem gravando uma aula para Mentoria Escolhidas e a gente está no módulo propósito, né? Onde as alunas estão aprendendo e discernindo qual é o chamado, qual é a vocação, qual é o propósito da vida delas. E eu ensinando sobre as 8 esferas, onde o Senhor quer que você, algumas delas você vai ser inserido, né? Deus vai te chamar para alguma dessas esferas. E uma dessas esferas é a arte e a cultura. E nessa esfera existem os filmes. E os filmes estão para ensinar, para doutrinar os seres humanos, toda a sociedade. E ali, uma das doutrinas que é ensinado nos filmes é que o vilão, ele é daquele jeito por causa de um trauma, né? E é justificável ele agir daquele jeito. E a verdade é que, sim, nós passamos por traumas na nossa infância, sofrimentos e amarguras, mas a Bíblia não nos ensina a justificar os nossos erros, mas ensina a gente a se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. A mágoa, ela é um pecado terrível. E se você carrega mágoa porque o teu pai fez isso, a tua mãe fez aquilo, alguém na tua infância fez algo para você, ou você carrega mágoa porque alguém da tua igreja fez algo por você, a tua liderança fez algo, alguém te magoou, deixa eu te falar, você fica justificando, mas fez isso, fez aquilo. Deixa eu te falar, você está errado. O Senhor não quer você justificando. Ele não quer saber os porquês. Chega. Hoje nós não vamos estar como vítimas. Mas eu sou assim porque fizeram isso. Eu sou assim porque fizeram aquilo. Hoje eu não venho com uma unção de cura, né? Na Mentoria Escolhidas eu faço muito cura interior. Entrando ali em espírito para que uma unção traga cura sobre cada uma das feridas, cada um dos seus traumas. Hoje não tem cura. Hoje tem, sabe o quê? Confronto com o nosso próprio pecado, com o nosso próprio erro. A amargura é um pecado. Eu vou tirar os comentários aqui do YouTube, tá? Aleluia. A amargura, sentir mágoa, é pecado. E a palavra diz assim que você não vai ser perdoado se você não perdoa. O que a oração de Jesus nos ensina? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se você não está perdoando seus devedores, você também não está sendo perdoado. É um princípio da palavra. Às vezes você está com pecados acumulados. Você não consegue sentir a presença de Deus. Você sempre se sente culpada. Satanás está sempre te acusando. Por quê? Você ainda não foi perdoado porque ainda não perdoou.
Você lembra de como a tua mãe te tratava? Você lembra de como seu pai te tratava? Você lembra de coisas que você passou e ainda sente raiva e não quer estar junto, e não consegue olhar no olho deles, não quer conviver, não quer. E olha, eu preciso fazer um adendo aqui. Talvez o seu pai e a sua mãe foi uma mãe e um pai narcisista. E aí você até se protege desse narcisismo. Eu tenho 10 aulas na Mentoria Escolhidas falando sobre o narcisismo. Isso não é pra você. O que eu estou te falando sobre convivência não é pra você. Amém? Se você cometeu o pecado da desonra, independente da sua justificativa, hoje é dia de se arrepender. Se você desonrou ou ainda desonra os seus pais, hoje é dia de se arrepender. Se você fala mal deles, se você despreza eles, se você se levanta contra eles, você grita, você agride. Nossa, pastora, você tá indo fundo demais. Tem gente que tem coragem de gritar com os pais. Tem gente que tem coragem de bater nos pais. Se você desonra a tua liderança, os teus pastores, teus líderes de célula, se você desonra o teu patrão, teu gerente, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de olhar pra você e falar: pai, realmente cometi o lashon hará. Cometi o lashon hará. Preciso me arrepender. Eu quero que você comece a notar o que os seus pais fizeram que te deixou magoado. Anote agora. O que te causa amargura, dor na alma. Anote agora. Yorabadaya sure kandaria sudere kalarabrabasoya. Shekalabasere cantarabasore candarabase. Escreva também se você já desonrou seus líderes espirituais, seus líderes no trabalho. É dia de arrependimento, gente. Reset, é limpeza. Você está aprendendo aqui princípios que podem trazer bênção. Deuteronômio diz assim, que se nós desobedecermos os princípios da palavra, receberemos maldições. Ai, tá repreendido. Tá repreendido o quê? A palavra é clara. Os desobedientes receberão maldições. O quê? A Bíblia mudou? Eu não tô sabendo? Agora é o tempo da graça. É só favor e bênção. Vai nessa. Vai nessa. A Bíblia ainda é completa. Você só não precisa fazer os rituais de sacrifício. Você não precisa cumprir os rituais que os judeus precisavam. Como, por exemplo, a circuncisão. E várias outras leis para os judeus. Mas os princípios devem ser cumpridos. Princípio é princípio. Não tem que... Não mudou. Não mudou os princípios. E a honra é um princípio. Então, a palavra diz assim, que os desobedientes receberão maldições. Mas os obedientes receberão bênçãos. A bênção começa a correr atrás dos que obedecem. Por isso é tão importante aprender cada princípio da palavra de Deus. Nós temos de quarta-feira a escola de princípios. Cada quarta uma aula gratuita, né? Do nosso Ministério Aviva, ensinando cada princípio da palavra, para que você obedeça e as bênçãos corram atrás de você. Então, em nome do Senhor Jesus,
Se você descumpriu esse princípio, escreva. É importante que você escreva, para que você se arrependa de cada um deles. Eu anotei aqui exemplos de desonra. Ó, desonra aos pais. Filho que só fala do erro dos pais. Filhos que culpam o pai por tudo, os pais por tudo. Ironia, desprezo, desprestígio público. Incapacidade de reconhecer qualquer semente boa. Desejo inconsciente de ser melhor que os pais. E a desonra a líderes é muito parecido com isso. O lashon hará, que é falar mal. Fofocas, espalhar fofocas. Desprezo. Trago aqui um exemplo claro de Absalão, que não honrou seu pai. Absalão, filho de Davi. Ele tenta, né, tomar o trono à força. Mas uma coisa que nós devemos aprender é que quando há desonra, não tem trono. Se tiver desonra, Deus vai tirar o trono. Tem muitas promessas que Deus tem para tua vida, mas se você não cumprir princípios, Deus não vai passar por cima dos princípios para cumprir promessa nenhuma. Ah, mas Deus falou que vai fazer isso, Deus falou que vai fazer aquilo. Enquanto você não cumprir princípios, não vai ter cumprimento de promessas. Não vai ter cadeira de honra. Não vai ter trono para Absalões. Entende? Às vezes falta isso daqui só para o Senhor cumprir uma promessa na tua vida, que é o princípio da honra. Anotaram? Vou abrir aqui os comentários. Você anotou a desonra aos pais? Você anotou mágoa com seus pais? Você anotou desonra aos líderes espirituais e a líderes da tua empresa, do seu trabalho? Anotou aí no teu caderno? Aleluia, Jesus. É forte o mistério, é isso. O mistério é forte. Só que Deus é tão lindo que quando há arrependimento, Ele libera misericórdia. Aquele tempo de Miriam, que foi 7 dias, simboliza o tempo em que nós ainda não nos arrependemos. Agora, na graça, quando há arrependimento, quando há uma oração sincera, se arrependendo, o sangue de Cristo é suficiente para apagar esse pecado. Ai, glória a Deus. Você não vai precisar ficar isolada, você não vai precisar fazer uma oferta para ser perdoado, você não vai precisar esperar um ano, né, pro dia de, como que chama? Yom Kippur, para ir lá oferecer um sacrifício e ser perdoado. Basta você hoje se arrepender e você não precisa enviar um dinheiro para isso. Cuidado com os líderes que pedem dinheiro para que o seu pecado seja perdoado. Charlatões, falsos profetas. Em nome de Jesus, vigia, lê Bíblia. Então você se arrepende numa oração, o Senhor te perdoa e essas maldições são anuladas. Essa lepra, ela acaba. Os demônios que foram... Porque assim, gente, todo pecado, ele libera um demônio. Quando você peca... Quando nós pecamos, um demônio é liberado, ganha-se um demônio de brinde. Todo pecado não arrependido, ganha-se um demônio de brinde. Quem quer esse brinde? Deus me livre! Você tá querendo esse brinde? Você tá querendo ficar com um demônio aqui, ó, sugando você, matando, derrubando partes da tua vida. Às vezes... algo tá tão bom, nossa, todas as áreas tá tão bom, mas tem uma área aqui, essa área da finança tá um caos.
Essa área aqui do relacionamento tá um caos. A minha área emocional tá um caos. A minha saúde tá um caos. Então, essa parte que tá caindo, quando há arrependimento, haverá também restituição. Haverá também cura. Hoje, o que o Senhor te mostra para se arrepender, você se arrepende, você peça perdão e vai haver restituição. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês anotaram? Vamos nos arrepender agora. Cantai a sebre, cantai arabaçou. Shei, cantai arabaçobre, candai a súbia. Rei calabaxere, candarabaçore, candarabaxere. Olha pro teu caderno que você anotou. E você vai confessar, Pai, eu confesso. Eu confesso, Senhor, que eu tinha mágoa da minha mãe. Porque ela fez isso. Eu confesso, Senhor, parem de digitar, hora de orar. Eu confesso, Senhor, que eu tinha mágoa do meu pai. Porque ele fez isso. Parem de digitar, vamos orar. Fecha teus olhos e confessa. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Jesus. Eu confesso, Senhor, que eu tive mágoa de tal líder. Fiquei chateada com tal pessoa e eu me arrependo. Senhor, eu confesso que eu falei mal de fulano, de ciclano. Eu me arrependo. Eu confesso, Senhor, que eu critiquei tal pessoa e eu me arrependo. Se cantaiarabaxerere candarabacê. Chorabadaiara cantaiarabaxerere badarabacê. Horra clabadaia serere badaia xerere badarabacandarabacê. Orem. Ei, cantaiarabaia serere basore candaiabaxê. Oh, yalabá, serereia subere cantaiarabaxê. Arararaie. Nos perdoa, Senhor, pelo pecado da desonra. Nos perdoa, Senhor, por cometer lashon hara. Nos perdoa, Deus, por desonrar os nossos pais, os nossos líderes. Nos perdoa, Pai. Que o teu sangue, Jesus, seja derramado sobre nós agora. Nós acessamos o teu sangue, Jesus. Nós acessamos o teu sangue, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você agora comece a orar, abençoando o seu pai, a sua mãe, seu pastor, sua pastora, seus líderes, seu patrão, seu gerente. Comece a abençoar toda a autoridade que está sobre nós, toda a autoridade que está sobre você. Abençoamos, Senhor, as nossas autoridades, o prefeito da nossa cidade, o governador, Senhor, do nosso estado, o deputado, o presidente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça a sua vontade na vida de cada um. Ó Senhor, em nome de Jesus, faz a tua vontade.
andaiaxê. Xerere andaiarabaxaie. Senhor, eu abençoo meu pai. Eu declaro saúde. Eu declaro prosperidade. Eu declaro sabedoria, eu declaro a tua presença. Eu abençoo a minha mãe, Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua vontade sobre ela. Ó Deus, concede saúde, concede graça, conceda alegria. Que a tua presença, Senhor, sempre esteja com eles. Que o Senhor derrame prosperidade, amor, bondade sobre eles. Ó Deus, nós oramos pelos nossos líderes espirituais, os nossos pastores. Em nome do Senhor Jesus, que haja graça, que o Senhor os fortaleça. Arabaia sou. Isso, ore. Ore. Abençoe agora. Ore pelos que te perseguem. Ore pelos que te perseguem. Eu abençoo Deus. Yararayanda yarabashaye. Charabadarabacanta yarabasso. Ire canta yarabassubre canta yarabashe. Amém? Fala assim: eu renuncio o espírito de mágoa que eu carregava. Eu renuncio à amargura. Eu renuncio à crítica. Eu renuncio à fofoca. Meu Deus. Jesus. Diga em voz alta para o mundo espiritual ouvir. Pai, que anjos sejam liberados agora. Anjos de libertação, ministros de guerra, anjos guerreiros, com suas espadas de fogo, são liberados para a casa de cada um que aqui está agora, em nome de Jesus. Eu declaro que os demônios são amarrados e eu proíbo a possessão, em nome de Jesus. Espírito de amargura, eu dou ordem, saia no nome de Jesus. Espírito de mágoa, saia em nome de Jesus. Amargura, saia em nome de Jesus. Sei canto e alabaçou, de canta e alabace. Espírito de fofoca, saia em nome de Jesus. Desonra, saia em nome de Jesus. Espírito de lepra, saia, saia no nome de Jesus. Charabadaia cantarabachei. Fechem os olhos. Amargura, falta de perdão, desonra, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia agora. A maldição da lepra, ela é anulada agora em nome de Jesus. Nós acessamos o sangue de Cristo. Todo decreto maldito por causa da desonra agora é anulado. Em nome de Jesus nós acessamos o sangue de Cristo. Shekalabassore kandalabashei. Shokantayarabasei. Reikalabassore kantayabas. Edecaia. Reikalabassobre cantayandayashei. Todo demônio de amargura sai. Saia. Espírito demoníaco que entrou por lá, honrará, saia no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos arrependemos. E eu anulo esses decretos de morte, esses decretos de lepra sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salabacaia serebas. Shekantayarabasúbria. Chei calabachere, calarabassou.
Cantai arabassou de cantai arabás. Shei calabás, seri cantai arabás. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você pegue essa folha que você anotou. E você vai pegar ela e vai dizer assim: eu acessei o sangue de Cristo. Todo o meu pecado foi apagado. E Satanás não pode mais me acusar. Eu sou nova criatura. Você vai rasgar. Diga: os decretos malignos contra a minha vida, por causa desse pecado da desonra, são todos destruídos em nome de Jesus. Depois você vai queimar esse papel como um ato profético. Amém? Aleluia. Aleluia. Pastora, eu descobri em mim muitas mágoas do meu pai, da minha mãe. Eu descobri em mim hoje muita amargura. Deixa eu te falar. Eu percebi ao longo do meu ministério de libertação que demônios saíam nessa hora e depois voltavam, porque encontravam uma ferida. A ferida que a mágoa causou, a ferida que as palavras causaram. Essas feridas, elas são curadas lá na mentoria Escolhidas. Nas aulas, dia a dia, né? Dia por dia, cada dia uma ferida é curada. Você vai receber lá a cura em espírito, além das lives de cura, onde em acessos espirituais as feridas são curadas. Hoje aqui eu só fiz expulsão, a cura é lá na mentoria Escolhidas. Então, minha irmã, seja aluna, é um processo, sabe por quê? Às vezes, a sua ferida emocional, ela se abriu quando você era um bebê. Você não lembra, mas o seu subconsciente lembra de uma palavra que você ouviu. E aí, quando você cresceu, você sentiu um desprezo do teu pai e da tua mãe. Você foi, a ferida vai aumentando. Você foi crescendo e a tua mãe te falou algo que, nossa, acabou com você. Vai crescendo. O teu pai, ele te bateu e aí essa ferida cresceu mais. E essas feridas vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Então, você precisa ressignificar tudo que você ouviu. Isso é cura interior, é ressignificar tudo que foi falado. Porque as feridas, elas fazem com que padrões mentais sejam estabelecidos. Você pensa de uma forma porque alguém fez com que esse padrão mental fosse concretizado lá na tua infância. Às vezes você não prospera hoje por causa de uma ferida. Às vezes hoje você não consegue ter o teu chamado, o teu ministério, né, ativado por causa de um trauma. Então precisa ser curado. É um processo de Esther. Esther ficou 12 meses imersa em óleos e perfumes para depois assumir o trono. Antes de viver teu propósito e seu chamado, você precisa passar por cura interior. E lá na mentoria, você vai viver essa cura, essa ativação. Então, se inscreva, tá? Seja aluna escolhida para que você receba toda a cura de feridas e traumas, para que esses demônios não voltem. Demônios não encontrem feridas. Porque por onde demônio entra? Você sabe por onde? Brechas. As brechas podem ser pecados e também feridas emocionais, traumas emocionais. Essas são as brechas, as portas que eles encontram para entrar e se instalar. E pessoas cheias de brechas, pessoas influenciadas por demônios, se sentem rejeitadas, abandonadas, se sentem a última bolacha do pacote, ou são extremamente orgulhosas, se magoam com tudo, não conseguem viver chamado, não conseguem viver propósito, não consegue. Deus vai derramar uma unção, aquela unção vaza.
Porque tá rachado o vaso. Precisa de cura. Entende? Então, em nome de Jesus, entrem lá no link da minha bio e se inscrevam para ser uma aluna escolhida e ser curada e ser restaurada. Eu vou amar ser sua mentora. Eu amo servir a noiva. Ontem, enquanto eu orava, o Senhor falou claramente comigo. Entrei na presença e o Senhor falou: obrigada por cuidar da minha noiva. Agradecendo pelas libertações e pelas curas que eu tenho me disposto a fazer. E a gente fica assim: obrigada, Pai, obrigada, filho. Te amo, Deus, te amo, filho. O Senhor é tão maravilhoso. Ai, como Deus é lindo. Eu não sei você, mas meu amor e paixão, eu achava que não tinha como, mas aumentou nesse jejum. Faço mesmo tudo que Ele quiser, tudo que Ele me pedir, eu estou disposta a fazer. Essa mentoria que eu estou convidando vocês, Ele que me pediu, Ele deu os detalhes de como era para fazer. Então, me disponho a estudar, a gravar, ao que Ele quiser, para abençoar a noiva que Ele ama. Eu nem sei porque Ele ama tanto essa noiva, né? Se nós erramos, se nós pecamos, se nós, muitas vezes, nós desprezamos a presença. A noiva tem trocado a presença por tanta coisa, mas Ele ama essa noiva. E ai de quem toca na noiva. Então, eu amo ao Senhor e por querer agradá-lo, eu quero servir vocês. Por amá-lo tanto, por ser tão apaixonada por Ele, pela presença dEle, é que eu quero servir vocês. Então você pode ter certeza que a obra nunca fiz por dinheiro. Nunca fiz. Pelo contrário, nós éramos empresários muito bem-sucedidos. E temos entregue tudo por amor à obra, por amor ao Senhor. Nunca foi por dinheiro, fama ou qualquer coisa. Sempre por amor a Ele. Que esse amor cresça em seu coração também. Que você o ame a cada dia mais. Em nome de Jesus. A irmã que falou que não tem condições é 65 por mês. Mas se você não tem condição, irmã, você está desempregada, fala com o meu suporte. Fala com o meu suporte, eu vou abençoar você. Esses R$65, gente, é para manter o ministério, né? Eu tenho funcionários que trabalham para o ministério. Falar que eu estou enriquecendo. Eu não estou enriquecendo, pelo contrário. Tudo que tem entrado eu tenho colocado na igreja, né? Nós temos torrado tudo que a gente tem com a igreja do Senhor, tá? Então, às vezes você não me conhece, você tá caindo aqui de gaiato. Converse com quem ande comigo. Converse com os obreiros da nossa igreja. Quem são esses pastores? Tá? Ou pergunte ao Espírito Santo e ele vai revelar o teu coração. Porque eu tô há 2 dias falando: gente, oferta, dizima nesse ministério, nos ajude, porque nós queremos construir os banheiros da igreja, nós queremos fazer a sala do Kids, né? É que eu não tenho mais nada para ofertar, senão eu ofertava para ver a casa de Deus linda e pessoas sendo curadas e restauradas, mas tudo que eu tinha eu já coloquei na obra, não tem mais nada. Então, em nome de Jesus, mais uma vez eu vou pedir: abençoa esse ministério, abençoa essa obra. Oferta e dizima aqui, alguém coloca o Pix, vai que alguém tá entrando aqui que quer abençoar esse ministério. Ontem o pastor mandou pra mim: amor, só pra colocar as paredes lá no banheiro, que é de pedra, fica R$20 mil. R$20 mil, uma partezinha do banheiro. Gente, tudo é muito dinheiro. Tudo que a gente vai fazer é muito dinheiro. Nós contamos com vocês. Eu tava ontem assim, né? Ai, mãe, eu não sei o que eu faço. Minha mãe veio dormir aqui, hoje é aniversário dela. Eu não sei o que eu faço. Porque eu não sei mais como que eu peço pra igreja ofertar, dizimar e nos ajudar, né? Tô pedindo pra Deus enviar empresários
Envia empresário, Senhor, que hora que chega o tempo da honra, que começa a abundar esse dinheiro aqui nessa igreja pra gente fazer tua obra. E elas na igreja primitiva. O povo vendia o que tinha, né? E entregava aos pés dos apóstolos. Eu falei, mas ninguém tá fazendo isso. Eu que vendi o que eu tinha. Cadê, gente, a unção da igreja primitiva? Em nome de Jesus. Abençoa esse ministério. A gente tá tentando fazer, gente, do jeito certo. Nós estamos fazendo tudo que a gente pode pela obra de Deus. Quem me acompanha sabe, né? Os testemunhos que a gente tem. E o quanto esse ministério é puro. Então, eu tenho certeza que se você honrar, se você ofertar e semear aqui, você vai ter uma boa colheita. Você vai ter uma boa colheita. Amém? Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu orei por libertação. Alguém aqui passou mal? Alguém vomitou, teve dor de cabeça? Sentiu tipo uma batedeira como se fosse uma ansiedade? Arrotou? Conta aqui pra mim, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença. Sim, venham. Olha, dia 14, dia 15 de fevereiro, a nossa conferência de cura, de libertação, a nossa conferência de batismo com o Espírito Santo, derramamento de unção, é a coisa mais extraordinária que existe. Eu nunca vi uma presença, não é me achando não, porque não sou eu que faço, é o Espírito Santo, mas eu nunca vi uma atmosfera tão sobrenatural como acontece na Conferência Viva. Quem já veio pode comentar aqui. É extraordinário o que é derramado nesse lugar. As curas, as libertações, uau! É terrível. O poder que Deus vem é terrível. As pessoas não conseguem ficar de pé. Muitos milagres, muitas libertações. É sobrenatural. Amém. Amém. Olha. Amém. Muita. Vai ter em fevereiro e provavelmente julho a próxima conferência. Muitos dias vem formiga em casa. Isso daí é macumbaria. Deus mostra através dos animais, tá? Pra gente orar, pra gente anular. Amém, ó. Muitas manifestações de libertação. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Tudo que o Senhor está fazendo. Algumas pessoas falaram que estão com dor de estômago. Eu quero orar por você agora. Você crê que Deus pode te curar? Se sim, coloca a mão no teu estômago agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, que sejam liberados anjos, ministradores de cura agora. Eu declaro que a unção do Espírito Santo de Deus toca em cada um que está com essa dor. A unção do Espírito Santo destrói completamente toda dor de estômago. Toda dor de estômago é destruída agora. Toda úlcera é destruída, toda queimação, toda enfermidade no estômago é destruída agora, no nome de Jesus. Eu levanto um decreto que essas dores não podem voltar. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, saia! Espírito de dor, saia! No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que estava com dor no estômago, pode procurar a dor. Procure a dor. Aleluia. Pai, eu declaro também a manifestação dos seus sinais, maravilhas, em nome de Jesus. Que seja derramado pó de ouro, que essas pessoas também tenham um encontro, Senhor, sobrenatural
Deixe coisas para elas verem o seu sobrenatural, Pai. Deixe penas e pedras, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, que seja derramado sobre a casa de pessoas aqui sinais e maravilhas. Eu declaro pó de ouro, eu declaro pedras, eu declaro penas. Em nome do Senhor Jesus, para que você veja a manifestação de Deus na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã vocês me contem o que vocês encontraram. A Carla, a mão está cheia de pó de ouro. Glória a Deus. Quem estava com dor não está mais. Conta aqui o seu testemunho. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém. A irmã Monara escreveu que estava com dor de estômago, mas recebeu a cura. Glórias a Deus. A irmã Anne tá cheia de pó de ouro na mão. Glórias a Deus. A irmã Gabi também tá cheia de pó de ouro. Aleluia. Muito pó de ouro. Aleluia. Pastora, toda vez que ora para a manifestação do nosso Deus, as minhas mãos começam a inchar, a adormecer. Essa dormência, que é esse formigamento, é unção do Espírito de Deus. Eu lembro que quando isso começou a acontecer comigo alguns anos atrás, eu pensava que eu ia ter um infarto. Eu falava, gente, minhas mãos estão dormentes, eu vou ter um infarto. Eu era tão nova, né? Mas depois eu descobri que era a unção de Deus. E o dia que vocês tiverem a oportunidade, o Senhor conceder de vocês serem arrebatadas e ver como a unção é distribuída, vocês entenderão por que parece eletricidade. É uma experiência extraordinária. Por que parece eletricidade? Mas não é eletricidade. É uma sensação de eletricidade. Pó de ouro por aí também. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar, a gente já vai finalizar, já passamos do horário, mas eu quero orar pela irmã que falou que está com uma úlcera no intestino. Você crê que o Senhor pode te curar, minha irmã? Quero que você coloque a mão sobre a tua barriga agora e o Senhor vai te tocar. Pai, em nome de Jesus, essa irmã que disse que está com uma úlcera no intestino, anjo, visita a casa dela agora. Seja liberada da unção do Espírito Santo sobre o teu intestino. Em nome de Jesus, essa úlcera é totalmente destruída. Essa úlcera é completamente destruída agora, em nome de Jesus. A unção do Espírito Santo sobre o teu intestino. E eu declaro, o seu intestino é totalmente curado. Os médicos vão procurar, mas eles vão ver que o Senhor Jesus te curou. Eu declaro o intestino completamente curado. Eu declaro um intestino novo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura completa. Essa úlcera é destruída 100% agora, em nome de Jesus. Seja curada. E em nome de Jesus, venha me testemunhar. Venha testemunhar. Somente creia. Não deixe o inimigo roubar tua cura. Somente creia e agradeça. Fala, eu estou curada. Eu estou curada. E você verá a glória de Deus. Amém? Eu encontro com vocês amanhã. Amanhã, 9 horas da manhã aqui. Será o nosso 6º dia de jejum. Deus tem feito tanta coisa. Jesus! Olha, eu não imaginava que Deus ia fazer tanto como Ele está fazendo nessas lives. Então aproveite, não falte, compartilha, chame mais alguém para estar conosco. E em nome de Jesus, a cada dia que passar, nós veremos mais a glória de Deus.
mais do poder de Deus. Ele está descortinando, ele está derramando água quente sobre as larvas, né? Como foi dito no primeiro dia. E em nome de Jesus, muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa, é o que o Senhor fará através dessas lives. Glória a Deus. Mais uma coisa que o Espírito Santo me lembrou. Você que gosta, você que tem talento para edição de vídeo, tá? E o Espírito Santo te tocar, eu preciso de alguém para fazer cortes da live. Eu quero que você me chame no particular. Pastora, eu tenho esse talento, eu tenho esse dom, eu quero servir, tá bom? Eu quero cortes da live, dos momentos mais que o Senhor tem feito aqui na live. Eu quero cortes, então me chame no particular. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.